A cada ano, milhões de pessoas desaparecem no mundo todo. Crianças, adolescentes, adultos, a maioria jamais é encontrada. Para a sociedade, são apenas estatísticas. Para as autoridades, casos arquivados. Mas para certas criaturas, eles são a mercadoria. Essa é a história de como o tráfico humano alimenta o apetite dos seres que caminham na escuridão. E é isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Então, se é novo no canal, já se inscreva, deixa o like, compartilhe o vídeo aí com seus amigos que gostam do terror e do sobrenatural e ajude o narrador a bater os 5.000 inscritos. Estamos cada vez mais perto. Agora, sem enrolações, sem delongas, vamos para o vídeo. Bom, para quem já estuda o sobrenatural há um certo tempo, sabe que o tráfico humano é um dos crimes mais antigos e lucrativos do mundo. Redes organizadas movimentam bilhões todos os anos, explorando pessoas para o trabalho escravo, prostituição e também remoção de órgãos, que é uma coisa bem interessante, que eu vou comentar no vídeo específico sobre isso em breve. Mas isso aí é só a superfície, é só o dedão do pé. Nas profundezas, existe uma rede ainda mais secreta, um mercado que não aparece nos noticiários, tá? Um comércio que envolve compradores que nunca poderiam caminhar sobre a luz do dia. E para vocês entenderem essa história, eu vou narrar aqui um relato de uma pessoa que passou por isso, tá? Era para ser mais uma noite tranquila, até que Juliana não voltou mais para casa. Ela tinha 16 anos e havia saído apenas para comprar pão na esquina. As câmeras mostraram sua última aparição, andando pela rua, olhando para trás, como se alguém a seguisse. Depois disso, nada, nem corpo, nem pistas, nem testemunhas. Esse é o padrão, tá? A pessoa simplesmente desaparece, quase que um passo de mágica. E é aqui que entra o primeiro elo com o mundo sobrenatural. Muitos desses desaparecimentos acontecem em áreas onde há registros de aparições de criaturas antigas, como vampiros, bruxas, demônios e até metamorfos. Quando isso acontece, que as pessoas somem, simplesmente a delegacia não consegue dar conta, por isso que tantos casos são arquivados e pessoas simplesmente desaparecem e nunca mais são vistas. As pessoas denunciam, fazem um boletim de ocorrência, mas não acontece nada. Simplesmente as pessoas desaparecem sem deixar vestígios. É muito estranho. Então, para você que assiste aqui o canal e se pergunta, nossa, narrador, é tanta gente que some e vai para onde? Bom, é sobre isso que eu vou comentar agora. Existe uma coisa chamada leilão invisível, tá? Presta bem atenção nisso. A investigação de certos jornalistas independentes, tá, aponta para um chamado leilão invisível, que nada mais é do que encontros secretos, onde pessoas são vendidas não apenas para redes criminosas, mas para seres que pagam com moedas antigas, relíquias ou ouro puro, tá? Os locais mudam constantemente. Hotéis abandonados, navios sem bandeira, galpões subterrâneos, enfim, a variedade é imensa. E o mais estranho, as mercadorias são escolhidas por características que vão além da aparência física. Pois é, alguns compradores procuram sangue de tipo raro, outros exigem determinadas marcas de nascença, e alguns querem apenas crianças nascidas em certas datas astrológicas. Isso também existe, tá? Bom, então, é como eu digo aqui no canal sempre, você que estuda esse meio, você que está começando a conhecer, o buraco é muito mais embaixo do que eu sempre falo aqui no canal. Então, quanto mais você aprende, mais espantado você fica. Agora, com relação ao meio sobrenatural, as criaturas que estão envolvidas nisso. Bom, como eu sempre falo, os vampiros são os primeiros da lista, tá? Eles usam o tráfico humano como fonte segura de alimento. Para eles é muito mais seguro comprar discretamente do que caçar em público. Bom, afinal de contas, para que ele vai se expor se ele pode comprar ali na frente de todo mundo? As vítimas são mantidas vivas por meses em locais isolados para coleta controlada. Outros clientes muito conhecidos são os bruxos e ocultistas. Eles compram pessoas para rituais que exigem sacrifícios específicos, tá? Alguns acreditam que almas jovens aguentam o poder de certos feitiços. E outros também são demônios e outras entidades. Eles não aparecem pessoalmente, mas eles mandam intermediários humanos. Cultistas que servem como agentes de compra, luciferianistas corrompidos, enfim. Muita gente.
E as outras criaturas são metamorfos e criaturas híbridas, que também participam desses leilões. Eles procuram pessoas para cruzamentos forçados ou até experimentos genéticos. O negócio é bizarro, tá? Algumas pessoas testemunharam que passaram nas mãos desses leilões aí, o pessoal conseguiu escapar. E diz o seguinte, tá? Eles não eram humanos. Eu vi os olhos. Eram como de um animal, mas só que mais profundos, como se olhassem para dentro da minha alma. Quem passou essa frase foi uma mulher que escapou, chamada Ana. Ela tinha 24 anos na época e ficou desaparecida por 8 meses, tá? Outra pessoa que também sobreviveu diz o seguinte: ouvi uma voz na minha cabeça dizendo para não gritar. Quando acordei, estava em uma jaula com mais 5 pessoas. Eles vinham à noite e levavam sempre um de nós. Quem comentou isso daqui foi um cara que sobreviveu, tá? Que escapou de um cativeiro em alto mar, ele não quis se identificar. Bom, outra coisa interessante são os portos escuros, tá? Os navios fantasmas do tráfico sobrenatural são conhecidos como portos escuros, tá? O pessoal que estuda isso chegou nessa nomenclatura. Eles nunca atracam em locais oficiais. Em vez disso, eles ficam ancorados em baías, né, desertos ou rios afastados, onde pequenas embarcações fazem a transferência da carga com muitas aspas aí, tá? Alguns relatos falam de compartimentos onde as vítimas são acorrentadas, enquanto em outros são mantidas sob feitiços de sono profundo para evitar tentativas de fuga. Uma espécie de boa noite Cinderela do sobrenatural, para você ter uma ideia, tá? Mas o clímax dessa investigação proibida vem muito mais a fundo, tá? Para vocês terem uma ideia, um ex-policial, conhecido apenas como Duarte, investigou por anos essa conexão aí. Ele encontrou registros de empresas fantasmas que funcionam como fachada para o comércio sobrenatural. No entanto, pouco antes de entregar o dossiê, Duarte simplesmente desapareceu. Ninguém sabe o que foi que aconteceu com ele. O carro dele foi encontrado um tempo depois, queimado, e dentro do carro só tinha um crucifixo quebrado, ou seja, alguma coisa perturbadora aconteceu com a única pessoa que estava investigando esses casos na época. E eu tentei até contato com a família dele, mas ninguém quis falar comigo, ninguém quis mandar e-mail, ninguém quis fazer nada. A única coisa que eles me disseram foi que ele simplesmente evaporou e que a família saiu inclusive do local onde eles viviam para não ter nenhum tipo de conexão com ele. Ou seja, o negócio é bem, como eu falei, bem mais embaixo do que o pessoal imagina. Agora sim, como eu sempre digo, o tráfico humano nunca vai parar, tá? Não só a parte sobrenatural, mas o crime em si. É uma coisa lucrativa e não vai parar, tá? Porque tem algo muito maior que apenas os criminosos humanos que estão por trás disso. As criaturas que se beneficiam desse mercado, elas têm uma influência nos governos, como eu sempre digo aqui, corporações e meios de comunicação. Então é praticamente impossível que isso acabe. E enquanto as pessoas continuarem acreditando que esses sumiços, né, são apenas azar ou crime comum, esse leilão vai continuar. Então assim, você que assistiu o vídeo até agora, que ficou chocado com o que eu falei, tome cuidado, porque nessas festas que a galera vai, baladas, casas de show, essas casas de delícia aí que vocês também conhecem, né? Sempre tem alguém infiltrado, algum agente infiltrado esperando a oportunidade de pegar alguma pessoa desprevenida. Quem nunca ouviu uma história aí de um cara, né? Isso é até uma lenda urbana, que estava numa boate aí, numa casa de noturna, né? E foi atraído por uma mulher muito bonita, sedutora do nada. O cara sai com a mulher, depois ele acorda numa banheira cheia de gelo sem um rim. Isso aí virou uma história bem como nas lendas do Gugu, inclusive, né? Você que é mais antigo aí, passou dos 30, se lembra disso. Mas é uma coisa que acontece, tá? É muito comum o pessoal que sai para essas casas de show aí, principalmente fora do Brasil, e inclusive aqui no Brasil também, do nada o cara desaparece, nunca mais é visto. Ou então quando o cara aparece, aparece sem os olhos, aparece faltando um órgão, faltando um braço, uma perna. E ninguém sabe o que aconteceu com o cara. Tipo assim, fica uma coisa completamente fora do eixo. E a família também fica sem saber, porque não tem notícia, né? Muitas vezes o cara é enterrado como indigente. A documentação simplesmente desaparece. E a pessoa simplesmente some. E o pessoal se questiona aqui no canal: narrador, é impossível isso acontecer, jamais aconteceria uma coisa dessa. Você tem certeza disso? Dá uma pesquisada aí no Google mesmo. A quantidade de pessoas que desaparecem todos os anos no Brasil. Dá uma pesquisada aí pra você ver.
tá na casa de quase 100 mil pessoas. E assim, pra onde é que vai toda essa gente? Eu tenho certeza que ninguém vai se enterrar, toda essa galera não vai pro cemitério, tá? Tem gente que nem corpo sobra, tem gente que nem vivo tá mais. Tem gente que simplesmente vira escravo sexual fora do país, tem gente que fica simplesmente servindo como fonte de alimento para essas criaturas. Tem gente que é vítima de cultos satânicos, tem gente que é vítima aí do adenocromo, né, que eu já fiz vídeo aqui no canal, principalmente crianças, tá? Isso aí é feito com crianças. Então assim, você que assiste o meu canal, que acompanha os vídeos, tome cuidado, não saia por aí feito louco, né? Tenha precauções, tente deixar a sua localização com pessoas conhecidas quando você sair. Porque se acontecer alguma coisa, tem como pelo menos a galera tentar te achar. Porque depois que você entra nessa rede, dificilmente você sai dela. Inclusive o filme O Albergue, que eu já assisti, até recomendo que você assista, ele se foi baseado numa coisa real, tá? Existia um clube lá na Índia onde os caras pagavam para torturar crianças lá, tá? Que eu vou falar sobre isso depois no canal aqui para vocês, tá? Enfim, esse foi o vídeo de hoje, né? Foi uma informação junto com um alerta, tá? Então, se você assistiu até o final, deixa nos comentários o que é que você achou, se você não sabia disso, se você tinha algum conhecimento a respeito do assunto. E se quer que eu traga mais conteúdo sobre, né, com esse foco, deixa sua sugestão que eu estou anotando tudo e respondendo vocês, tá bom? Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Fiquem todos na paz e até breve, meus pequenos.